Primeiramente, obrigado ao CESP, obrigado a todos aí pela atenção. Já foi apresentado na reunião anterior o que é esse grupo, o que a Band, o pessoal está aqui, são empresas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Band investiu pesadamente nesse tipo de mídia, que é um tipo de mídia novo, o consumo de mídia mudou. Então, principalmente nos grandes centros, onde as pessoas cada vez mais estão em trânsito, ou fora de casa, são veículos que vêm justamente para essas pessoas que estão na rua, um público potencial de mais de 7 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, e a gente está partindo para outras cidades também, fora de São Paulo. Então, hoje foi criada a Alternet, que é a empresa do Grupo Bandeirantes que opera esse tipo de mídia. A gente está presente com 5 empresas. A Alternet é o maior grupo desse segmento do Brasil. São 5 empresas que operam hoje no Rio de Janeiro. Tem os quiosques na praia, na hora do Rio de Janeiro, é a Hora TV, 319 quiosques, 618 telas, 450 mil pessoas impactadas por dia. Você tem a Next Media, que são os terminais rodoviários. Estamos instalados em 30 terminais rodoviários, com 380 telas, um público de 500 mil pessoas impactadas dia. Você tem a Mão Dupla, que é uma empresa de mídia estática dentro dos ônibus de São Paulo, são painéis fixados dentro dos ônibus em São Paulo. Você tem a TVO, que é empresa de ônibus, são telas instaladas em ônibus na cidade de São Paulo, Rio e Porto Alegre, um total de 6.600 ônibus, 14 mil telas, quase 6 milhões de pessoas impactadas dia. E a TV Minuto é instalada no metrô de São Paulo, 129 trens, 7 mil telas, mais de 4 milhões de pessoas impactadas dia. Usuários por linha, 1.500.000 pessoas por dia na linha azul, 1.700.000 na linha vermelha e 650 na linha verde. Total consolidado, então, 22 mil telas, 10 mil painéis, audiência de mais de 15 milhões de pessoas dia, só com essa mídia, fora os outros braços do Bandeirantes. Perfil a gente fala principalmente para as classes PC, que hoje é o foco de investimento da maioria das empresas, é o público que consome, que está levando os produtos, que sabe, que está levando o crescimento do país. Só alguns dados, novamente, do potencial de consumo desse público que é impactado pela nossa mídia. O interessante é que 62% das pessoas, daqueles 12 milhões de pessoas, pretendem viajar nos próximos 12 meses do Brasil. O público potencial disso é gigantesco para entrar para todas as cidades. Então, consolidado aí, cidade de São Paulo, 5.700.000 pessoas são impactadas exclusivamente pela mídia no ônibus e a mídia no metrô, TVO e TV Minuto. Isso são dados do Instituto McVan. Você tem 900.000 pessoas que costumam viajar todos os finais de semana. Daí, dos 2 milhões de pessoas que costumam viajar nos últimos 12 meses pelo Brasil, os meios de transporte que utilizam automóvel e ônibus, 55%, 33% o ônibus. Eles não estão indo para destinos longe, eles estão indo para destinos perto, destinos que você consegue ir de automóvel, e destinos de ônibus, que são praticamente dentro do estado de São Paulo, e é o que é interesse comum a todos aqui. Então, 88% das pessoas que viajaram nos últimos 12 meses viajaram de meio de transporte, automóvel e ônibus, e na sua grande maioria são locais próximos, dentro do estado de São Paulo. A primeira fase foi justamente para divulgar o turismo paulista, divulgar a Precesp, divulgar os municípios para esse público que está presente nas nossas mídias, apresentar esse canal, apresentar o site, onde vocês conseguem ter, o público consegue ter mais informação sobre o que é o turismo em São Paulo, sobre onde ele pode ir. Então, a gente conseguiu, por meio disso, 600 ônibus na cidade de São Paulo, primeiro período aí de 15 de maio a 14 de junho, e aí vai ter um outro flight no final do ano, aí de novembro a dezembro. Então foram 4 sessões por hora, a gente impactou só com a mídia no ônibus, 2.400.000 pessoas por dia impactadas. Esse é o valor total da veiculação. E aí, além disso, em cima dessa parceria, todo o intuito da Bandeirantes promover esse turismo, promover essa campanha, o apoio de vocês. A gente entrou com uma bonificação extra de 400 ônibus, então um total de 1.000 ônibus na cidade de São Paulo, cobrindo todos os principais corredores, todas as principais legiações, que foi um custo tabela de 325 mil, que foi bonificado para a Precesp e para vocês. O valor total, só na mídia do ônibus, tabela R$1.500.000, sem contar a bonificação. Com a bonificação a gente vai para mais ou menos R$1.900.000, com desconto.
firmado em parceria de mais de 96%, aí o valor negociado de R$61 mil aproximadamente na PBL. No metrô também, no mesmo período de campanha, você está fazendo no ônibus, você está fazendo no metrô também. Então, 2.465 no período, na linha azul, lembrando que 500 mil pessoas impactadas por dia. E aí também desconto o valor tabela de 256 mil para um mês, 513 mil no período, com a negociação de R$62 mil negociados. Então, novamente, um desconto de 88% bem agressivo. Com a primeira fase do projeto foi construído esse canal de comunicação com os usuários de ônibus e metrô de São Paulo. O público passou a conhecer o site, passou a conhecer um pouco mais das instâncias e as mídias sociais do site foram divulgados para esse público. O que gerou de resultado? A gente teve um aumento de 280% na frequência do site da Precesp no período da campanha. Então, é um resultado bem expressivo, 280% de aumento. Isso, imagina, esse 280%, se a gente pega 10, 20% disso de aumento de turismo para cada cidade, se você vê o resultado financeiro que isso pode levar para vocês. A ideia da segunda fase de veiculação, nessa primeira fase foi a Precesp, foi uma divulgação bem ampla, falando de, imagina, você tem 67 instâncias com suas peculiaridades, você tem em cada cidade, você tem belezas naturais, você tem as suas atrações turísticas, que numa veiculação englobando toda a Precesp, é complicado de você passar tudo que cada cidade tem. A ideia dessa segunda fase de divulgação é justamente entrar mais detalhadamente em cada cidade, em cada instância, seja por circuito, seja por região, para a gente conseguir divulgar e trabalhar um pouco mais o que essas cidades têm de diferenciais, o que essas cidades elas apresentam para as pessoas, para atrair cada vez mais turistas para elas. Então, destacar as cidades envolvidas no projeto, impactar diariamente o público, continuar esse canal de comunicação que foi aberto, manter isso ao longo do tempo para incentivar cada vez mais o turismo para essas cidades. E como fazer isso? Falando aí de vídeos específicos para a cidade, ou para regiões, ou para circuitos de instâncias. Então, a gente fez, por exemplo, um filme aqui de Bertioga, só como exemplo de como é que seria, mostrando um pouquinho mais da cidade. Isso é só um exemplo. A mídia de transporte público ela não tem som, porque é uma lei municipal de São Paulo que não permite você estar no ambiente que você precisa trabalhar com imagens, trabalhar muito com legenda, principalmente imagens. Então, todas as mídias sociais, o site, sempre focando nisso e levando as pessoas para lá onde vai conseguir mais informações, mais detalhes sobre a cidade, sobre as instâncias. Voltando aqui, na primeira veiculação foi divulgados todas as cidades, todas as 67 instâncias estavam presentes na divulgação. As cidades inadimplentes, elas apareceram, mas não apareceram com foto, exatamente como foi o guia das instâncias. Isso daí, seguindo a orientação da Precesp, a gente seguiu exatamente aquilo que estava no guia das instâncias. Então, a ideia é replicar esse desconto, essa parceria que a gente firmou com a Precesp para os municípios. A gente tem essa mesma condição comercial, tem a condição que que individualmente você não teria esse preço contratado por cidade, para levar isso em função do grupo, da quantidade de cidades, da quantidade de instâncias, para a gente conseguir manter isso em função da parceria que a gente teve com a Precesp aí. Então a gente está em condição especial, replicando essas condições para as cidades, para os circuitos, e aí conversar entre regiões dos estados, entre instâncias balneárias. Então é questão mesmo de vocês procurarem a Precesp e ter a lógica de informar isso, de como é que seria aquilo. Então, novamente, 600 ônibus, a gente está falando de um mês de veiculação, uma coisa padrão, 55 milhões de pessoas impactadas no período de um mês dentro da cidade de São Paulo, no valor negociado de R$30 mil, um desconto de 96%. Se você fosse comprar isso, o valor tabela disso seria 788 mil para um mês. Quando a gente está falando no metrô, 1.200 sessões de 15 segundos no mês, você tem uma bonificação quase o dobro daquilo que foi pago, aí utilizando a linha azul nesse caso, um valor tabela de R$256 mil e está saindo por 32 mil.
Então, consolidado o investimento entre TV nos ônibus, TV e metrô, de R$ 62 mil para o período de um mês. É possível fazer somente a TV no ônibus, somente a TV no metrô, mas a ideia, para cobrir a cidade como um todo, você precisa das duas empresas para ter essa cobertura, você precisa ter o ônibus e o metrô em São Paulo, eles se falam muito. Você tem o sistema público de São Paulo, de transporte público. O metrô é pensado como as artérias e os ônibus como as veias. Você consegue chegar, ter os ramais principais nos ônibus, nos auxiliares do metrô, então você consegue ter somente uma cobertura total na cidade de São Paulo se você optar pelas duas empresas. A gente está à disposição, junto com a PCESP, para qualquer estudo, para quaisquer esclarecimento. A gente está à disposição, a gente está de portas abertas aí. Espero que a gente possa continuar com esse projeto, não deixar esse projeto morrer, porque já foi um resultado muito expressivo. Se você tem 280% de aumento no site da PCESP, a gente tem um potencial muito grande de fazer com que o turismo na cidade de Poços cresça e cresça muito. A gente está à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.